Oi, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho como que vai ser a distribuição da nossa disciplina, como que vai ser a estrutura dela. Então, na sistemática de fanerógamas, nós temos aí uma disciplina de 60 horas. Essa disciplina nós vamos abordar, principalmente, vamos lembrar que temos dois grupos aí, criptógamas e fanerógamas. Um, ele não possui sementes, e o outro, ele já vai ter sementes e flores. A gente vai falar sobre cada um deles, tá? E aí, um pouquinho antes, nós vamos falar aí sobre todos os grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, para fazer essa introdução. Então, a gente vai falar sobre a evolução dessa parte da sistemática, lembrando que dentro da sistemática, para a gente falar que grupo essa planta pertence, eu tenho que falar sobre taxonomia, aquelas regrinhas de Linneu, de espécie. Todo nome de espécie ele tem que ser binomial. Primeiro nome é gênero, com letra maiúscula, segundo nome é espécie, com letra minúscula. Então, sempre a gente vai ter que estar abordando essa parte da nomenclatura. A gente vai falar um pouquinho sobre métodos de coleta de plantas, porque vocês precisam de saber, por exemplo, você vai fazer uma extração de óleo essencial. Você não pode fazer a extração no período da tarde, ou você é muito melhor de manhã, as plantas melhores, as folhas, por exemplo, seria interessante você pegar do ramo lateral. Então, tem todas as regrinhas para te ajudar nessa parte de preparação. A gente vai falar muito sobre herbário, sobre esse cata, porque eu faço um trabalho, eu tenho uma descoberta, eu preciso de fazer o material científico, aquele herbário ali. A gente vai falar sobre esses conceitos de taxonomia, sobre as regras gerais de nomenclatura botânica, porque normalmente a gente conhece muito mais a relacionada à fauna, sobre as chaves de identificação dessas plantas, né? E a origem das angiospermas em si, junto com os grupos taxonômicos. Então, os principais objetivos que nós vamos abordar vai ser essa parte do conhecimento da sistemática na profissão do biólogo, em relação também à profissão, a sua parte como professor na sala de aula junto com esse aluno, né? E evidenciar essa importância, interrelacionar isso com as disciplinas, a parte mesmo de interdisciplinar com outras formas abordadas no seu curso. Por quê? Porque dentro da biologia eu tenho um vasto campo, mas, por exemplo, se eu for falar de uma patologia, entra a parte de plantas. Se eu for falar de análise clínica, pode entrar. Se eu for falar, por exemplo, da parte educacional, se eu for falar, por exemplo, tudo, né? Um é interrelacionado com o outro. Então, a gente vai tentar aí buscar essas peculiaridades das espécies vegetais, laboratório, né? A parte de coleta e montagem de um herbário, e a questão de você como um futuro biólogo de campo. Então, nós vamos ver aí como material de procedimento didático, eu montei para vocês alguns PowerPoints, alguns slides que estão na biblioteca, né? Eu vou marcar com vocês as webconferências para eu poder explicar cada um dos grupos principais sobre as atividades, estudos dirigidos e etc. Aqui tem as metodologias, a parte da referência bibliográfica. Então, vai ser dividida a nota, vai ser dividida em um envio de tarefa, que é um questionário com cruzadinha, bem mais fácil, só para vocês relembrarem um pouquinho o que é briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas. Nós teremos um outro questionário aberto, já falando sobre essa parte evolutiva, por exemplo, briófita, ela é a menos evolutiva, é a primeira, né? Ela não tem raiz, caule, flor, fruto, e a gente vai observar já a fanerógama, angiosperma, tendo tudo, sendo a mais evoluída. O terceiro aqui a gente vai falar sobre taxonomia, sobre as norminhas mesmo, de dar nomes, né? De letra maiúscula, letra minúscula, ser itálico, ser sublinhado. Então, entra essa parte. Na N2, vai ser a entrega de um trabalho que vocês vão iniciar agora. Nossa primeira videoconferência, webconferência, eu vou explicar para vocês como fazer. Vocês já viram em algum momento o biólogo coletando flor,
coletando folha, coletando raiz, colocando elas para secar, depois colocando numa cartolina, montando um herbário, também chamado de essicata, né? E vocês vão fazer isso. Devido à pandemia, eu não selecionei quais plantas vocês vão buscar, mas eu vou explicar para vocês, né, as mais fáceis, eu coloquei para vocês mais folhas, que é mais fácil. E por último, a gente vai fazer aí uma parte sobre polinização mesmo, de fanerógamas. A gente vai falar sobre tipos de polinização, por exemplo, a nemoncoria, com vento, né, fazendo a fecundação da flor, ou hidrocoria, com a parte da água ajudando, zoocoria, quando os animais ajudam, entomocoria, quando é um inseto. Então, tem muita coisa legal para a gente ver na disciplina, tá? Vocês vão ter aí 5 atividades, valendo aí 100 pontos cada. E no final, vocês vão ter aí a prova prevista para maio. Está aqui prevista para maio. Então, é isso, pessoal. Tem muita coisa legal para a nossa disciplina. Tem muita coisa aí para a gente abordar. E eu vou estar junto com vocês, junto com seus tutores. O que vocês precisarem, o que vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? Então, um beijo, até mais, até a nossa videoconferência.